Olá, amigos! Vamos conhecer agora o elemento final de controle mais utilizado nos processos industriais, as válvulas de controle. Ok? O que é uma válvula de controle? É um mecanismo que varia a quantidade de energia, restringindo a vazão de um fluido em resposta ao sinal enviado pelo controlador. Já estudamos controlador em aulas passadas, né, turma? A fim de manter a minha variável controlada em um valor desejado, ou seja, manter a minha PV próxima à minha SP, o meu set point. Então, pela funcionalidade, as válvulas podem ser classificadas em três grupos: as válvulas auto-operadas, as shut-off e as válvulas de controle com posicionador. O que é uma válvula auto-operada? Todos vocês conhecem. A válvula auto-operada é uma solução barata por ser um sistema de controle completo que combina sensor de processo, controlador e válvula de controle. Vocês conseguem imaginar um equipamento que ele já mede, controla e atua? Pois é a válvula auto-operada. Então, com a própria pressão da linha, proporciona um controle automático ainda. Ela é dotada de atuador do tipo diafragma e operada por piloto, o que garante uma operação de controle de modulação precisa e confiável, exigindo apenas a pressão da linha para operar. Essa operada aqui por piloto é o próprio fluido, seja um líquido ou seja um gás, que atua no diafragma dessa válvula. São válvulas totalmente mecânicas, sem ligação elétrica, para aplicações em que o ajuste do set point ele é fixo. Então vamos conhecer as válvulas auto-operadas? Olha, todos vocês têm uma desta em casa. Onde é o ajuste do set point? É aqui, ó. Não vamos fazer isso em casa, tá? Aqui temos aqui um parafuso que você ajusta a pressão na saída do meu controle aqui, ó. Então isso aqui é um controle de pressão em malha fechada. Eu estou medindo, estou controlando e estou atuando, tudo em um equipamento só. Outros exemplos aqui, a válvula reguladora de pressão para maçaricos. E aqui temos reguladoras de pressão para ar comprimido. Ok? Então temos aqui um exemplo de válvula auto-operada regulando a pressão de abastecimento de água. Repare aqui, temos aqui a nossa válvula, a pressão antes dessa válvula, a pressão maior, pelo ponteiro do manômetro dá para ver, e vemos aqui a pressão menor, a jusante desta válvula. Então a própria pressão do fluido aqui, ó, através desses tubings, eles formam aqui uma contrapressão para poder fazer esse ajuste no controle da pressão. E o ajuste desta pressão, que deve ser regulada, é através desse, podemos dizer aqui, um parafuso, onde tem uma mola para poder fazer essa contrapressão. Isso nada mais é do que um equilíbrio de forças. A força do fluido vem aqui por baixo e a força que faz a contrapressão é a pressão na saída mais a força da mola. Ok? Outro exemplo aqui de válvula auto-operada são as válvulas PSV, as válvulas de segurança ou válvulas de alívio, que trabalham de forma automática para aliviar a pressão dos sistemas em que são instaladas. Aqui temos a simbologia usada para proteger o pessoal e equipamento, impedindo a elevação excessiva de pressão. A pressão de atuação é fixada, ou seja, ela é regulada nessa válvula, e o excesso de pressão é aliviado para a atmosfera. Supomos que essa válvula está regulada para 4 bar de pressão. Quando a pressão no sistema chega um pouco acima de 4 bar, a função dessa válvula é aliviar para a atmosfera esta pressão.
Por isso que são chamadas de válvulas de segurança. Muito usado em vasos de pressão, circuitos fechados de aquecimento, para não causar explosões por alta pressão. Por norma, devem ser calibradas periodicamente em laboratório especializado. Ok? Então, vamos aqui conhecer as válvulas agora, as Schutoff, com acionamento elétrico ou pneumático. Então, são conhecidas também como válvula on-off. Por que on-off? Porque elas só têm duas posições, ou totalmente aberta ou totalmente fechada. Não possui posições intermediárias, ou está toda aberta ou está toda fechada. Temos aqui um exemplo de uma válvula solenoide, aqui uma válvula borboleta e uma válvula globo. Atuador diafragma, atuador pinhão cremalheira, atuador a bobina solenoide. Ok? Como funciona aqui a minha válvula Schutoff? Temos aqui o exemplo aqui da minha válvula tipo solenoide. Então, as minhas válvulas Schutoff, elas precisam ser acionadas. Elas precisam receber ar comprimido para poder funcionar. Então, quem faz esse controle de ar comprimido para essas válvulas Schutoff são as válvulas solenoides, ou podem ser também válvulas direcionais. Nós vamos estudar com mais detalhes em outra disciplina chamada comandos eletropneumáticos. Então vamos ver aqui com detalhes como funciona uma válvula solenoide. Olha só, vemos aqui que ela possui uma bobina eletromagnética. Temos aqui um êmbolo e uma mola. Em condições normais, sem energia elétrica nenhuma, vemos que a chave aqui está aberta. A mola exerce uma força nesse êmbolo que obstrui a passagem do fluido antes para depois da minha válvula. Ou seja, eu não tenho pressão, eu não tenho passagem desse fluido. Então a minha válvula aqui ela está fechada. Então podemos falar que é uma válvula normalmente fechada. Por quê? Quando ela está desenergizada, ela não permite passagem do fluido, ou seja, ela está fechada. Então válvulas são tratadas como contatos também, tá? Válvulas normalmente fechadas e normalmente abertas. Neste caso é a válvula NF. Quando eu fecho aqui o meu circuito, eu energizo a minha bobina. Ela cria um campo magnético que vai atrair esse êmbolo, vencendo a força da mola, e consequentemente vai permitir a passagem do fluido a jusante aqui da minha tubulação. Se eu desenergizar a bobina, a válvula volta a obstruir o fluido, fechando a mesma. Ok? E como eu aciono uma válvula Schutoff? Elas são acionadas através de válvulas solenoide ou direcionais. Aqui vimos como funciona com detalhes uma válvula solenoide. Válvulas solenoides são válvulas de pequenas dimensões. Aqui, ó, temos aqui a foto de várias. Ó. Então, elas também são conhecidas como válvulas piloto, porque elas pilotam a válvula Schutoff principal. Então, olha só, temos aqui uma válvula totalmente pneumática. Se eu injetar ar comprimido na parte inferior dessa válvula, ela vai movimentar sua haste para cima, abrindo essa válvula. Mas quem vai fazer isso é esse carinha aqui, ó, a minha válvula solenoide. Então o ar comprimido vem, conecta na minha válvula solenoide, e a saída da minha solenoide é que vai acionar a minha válvula principal, o meu atuador. Então é apenas através de comando elétrico. Normalmente são utilizados 24 volts, 127 ou 220. Já vi esses três tipos, tá? Então, botão fechado, bobina solenoide energizada, êmbolo atuado, ar comprimido vai passar pela solenoide, fazendo movimentar a minha válvula Schutoff principal. Então vai ser dessa forma aqui, ó. Olha só como é uma válvula por dentro, olha. Neste caso aqui é uma válvula NA, normalmente aberta. Por quê? Talvez não dê para vocês verem, mas a minha válvula solenoide está desenergizada. Se ela está desenergizada, eu não tenho pressão aqui. Então a mola
se encarrega de exercer uma força sobre esse equipamento aqui chamado prato, onde aqui eu tenho uma borracha vedante chamada diafragma. Então essa mola empurra essa haste para cima, que consequentemente vai puxar o meu obturador para cima, que é essa pecinha aqui, ó, também conhecida como plug. Antes ela estava aqui fazendo a vedação do meu fluido. Então, quando essa válvula está desenergizada, a mola, neste caso aqui, puxa o meu obturador para cima, permitindo a passagem do fluido. Mas, quando eu energizo a minha válvula solenoide, o que vai acontecer? O ar comprimido vai vir até aqui, encher essa câmara de ar, vencendo a força desta mola e, consequentemente, movimentando a haste para baixo, fazendo aqui a restrição aqui na sede da minha válvula. Então é dessa forma que uma simples válvula solenoide de pequenas dimensões consegue operar uma válvula de grandes dimensões. Válvula Chutoff, que só tem duas posições, ou toda aberta ou toda fechada. O que faz de uma válvula ser NA ou NF, aliás, ser NA ou NF, é simplesmente a atuação da mola. Se esta válvula sem energia elétrica ou sem qualquer tipo de energia estiver aberta, é uma válvula normal aberta. Porque a mola está fazendo essa força. Tem aqui uma energia elástica dessa mola, fazendo com que essa válvula seja uma válvula normal aberta. Se eu montar essa mola na parte de cima da válvula, então terá efeito contrário. Então a mola vai estar empurrando a haste para baixo. Aí a minha válvula será uma válvula normal fechada, porque sem energia nenhuma, a mola vai estar forçando a minha haste para baixo, fazendo a vedação aqui na minha sede. Ok? E aqui temos vários modelos de válvulas solenoides, né, de todos os tipos e tamanhos e fabricantes. Ok? Até mais!